Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Então o que eu tento fazer ali é muito isso, é não me envolver diretamente, conseguir ter uma boa relação, porque é a minha função ali, e ser uma espécie de porto seguro ali. O porto seguro num debate ele é importante, porque você viu, por exemplo, um Bonner. As pessoas me mandaram várias mensagens falando assim, porra, tinha que ser o Paulo mediando aquele debate lá. Foi feio o debate da Globo, cara. Então, mas onde é que eu acho que são os erros que o Bonner imprimiu muito ali, né? Fora ter um candidato favorito? além dele claramente ser apoiador de um determinado candidato, o que prejudica muito, ele deixou as emoções dele ali transparecerem muito facilmente, de que ele estava de alguma maneira perdendo o controle ali, e eu acho que isso transmite muita insegurança para as pessoas e uma certa frouxidão, né? E tudo que um cara que está mediando não pode demonstrar de maneira nenhuma. Ele tem que demonstrar que ele tem a rédea do processo ali, porque o pau tá torando ali, se não puxar para você falar, opa, peraí. A regra é essa daqui, vambora, vamos organizar. Cortava o microfone e os caras continuavam falando, foda-se. Exato. É porque o Bonner não tem mais muita autoridade na sociedade, né? Apesar de... difícil. Ele tá descredibilizado, cara, o Bonner. Ele tá descredibilizado por uma parcela da sociedade, né? Eu acho que é uma grande parcela da sociedade. Você acha que é a ampla E eu acho parcela? que ela não é dividida por direita e esquerda. Não? Não acho. Você acha que mais de 50% da sociedade descredibiliza o Bonner? Não sei se é mais que 50%. Não sei se Eu acho que quem hoje é ultra bolsonarista e bolsonarista descredibiliza o Bonner, e eu acho o seguinte... Eu acho que é aquela coisa que você falou, é o cara que finge ser parcial e não é parcial. Esse é o meu ponto. Eu acho que o desafio que o jornalismo tem pela frente, e eu acho que se o jornalismo, quando a gente fala... Eu sou um pouco contra esses termos de jornalismo profissional. Tipo, o jornalismo, se ele não é profissional, ele não é jornalismo. Então, o jornalismo que sempre existiu no Brasil, ele tem um desafio muito grande pela frente, que é um desafio de entender que as pessoas elas não acham mais os jornalistas imparciais e que não há problema do jornalista ser imparcial. O problema é que as pessoas acham que o jornalista é mentiroso também. Perdão, não há problema do jornalista ser parcial. O que há, só refazendo minha frase aqui, não há problema do jornalista ser não há problema do jornalista ser parcial. O problema do jornalismo hoje é o jornalista simplesmente dizer que ele não tem lado. Ele tem lado. Sim. Não há problema em dizer isso. Não há nenhum problema. Eu não tenho problema nenhum em dizer que Bolsonaro e Lula não me representam. Eu não tenho problema mas eu em dizer prefiro isso. um jornalista que não tem lado como você do que um que tem. Não, eu tenho lado. Qual que é o seu lado? O meu lado não é nem Lula nem Bolsonaro. Mas isso não é um lado, é a ausência de dois lados. Não, ele é um lado. Claro que é um lado. Um lado pressupõe que você apoia uma visão de algo. Não, um lado pressupõe que você, diante de um cenário político, de alguma forma, precisa fazer escolhas. E essa é uma das escolhas. Não necessariamente. Entenda o seguinte, não haverá bolsonarista ou não haverá petista que vai colocar a arma na minha cabeça, como disse, por exemplo, o Thiago Leifert, e me obrigar a escolher. Sim. Vai. Então, mas esse é o ponto. Isso é você, de alguma forma, estar... Isso é um lado individual seu, é uma escolha individual sua. Quando a gente fala em lado, a gente pressupõe uma subserviência a um grupo de poder, entendeu? Político. Eu entendo o que você está dizendo. Que o cara está trabalhando em prol de um determinado ponto específico. Exato. É isso que é o problema, assim, entendeu? Você tem sua perspectiva, e é óbvio que você é um ser humano, você tem suas crenças e as coisas que você não gosta, e é natural que você tenha uma opinião baseada nisso. Eu não esperaria que alguém tivesse algo diferente, senão você não seria humano, seria um robô. Mas você não tem uma cartilha e que você precisa avançar. Você não está do lado do Lula e precisa falar coisas que você não acredita ou mudar a narrativa para um jeito para favorecer o cara que você... Isso eu tenho tranquilidade, assim, porque eu ter essa posição dentro da Jovem Pan é óbvio que é uma posição diferente da ampla maioria ali. A maioria ali é pró-governo, eu não sou pró-governo. Sim. Isso é óbvio. E isso eu acho que eu valorizo muito isso. E é a minha posição como profissional.
Eu acho que essa é a posição que tem que ser. E se for o PT lá, ou se for o Bolsonaro lá, a posição do Paulo vai ser a mesma. Sim, eu acho que o jornalista ele tinha que ser, não poderia ser eu acho que governo, tá ligado? O papel do jornalismo é justamente falar a verdade para o poder. Se ele é pró do poder, ele se compromete na verdade, invariavelmente, Sem entendeu? dúvida. E vice-versa. Sim, por isso que, por mais que eu não julgue o William Bonner por ter um lado claro, eu julgo a forma com que ele manipula as pessoas em prol do seu lado, pagando de não ter um lado. Então, por isso que eu acho que ele está descredibilizado, e não é só pela esquerda ou pela direita. É por todo mundo que entende que o papel do jornalista não é defender um governo. O papel do jornalista não é defender um político. Ele está ali justamente, ele é uma camada protetiva contra esses interesses. E quando ele se porta como um minion deles, ele descredibiliza o jornalismo como um todo de uma forma radical, na minha opinião. Eu concordo. Por isso E que eu acho que nesse ponto o jornalismo ele precisa acordar um pouco. Que não há problema em você, de alguma forma, defender algo. Não vejo problema nenhum, mas que isso esteja claro. Sim, A partir do momento em que defender algo, sim. A partir do momento em que há uma certa luz naquilo que você acredita e naquilo que você defende, navegue, não tem problema. O que eu acho que é o problema e eu acho que existem muitos assim hoje, é a construção de uma certa imparcialidade que ela é fake, né? Sim, sim. É absolutamente fake.